O Salmo 128, 3, na sua primeira parte, ao se referir à família, e mais particularmente nesse contexto ao homem, diz a este homem: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. A perspectiva aqui do salmista, ela surge a partir do homem, mas se refere à mulher como sendo uma videira frutífera. Nós sabemos todos que a uva é um dos frutos mais deliciosos da terra. Ela pode ser branca, verde, amarela, rosada, vermelha, azulada, de acordo com a sua variedade, que pode chegar a 10 mil variedades de uvas. Da uva se extrai um suco que pode ser tomado como refresco ou como vinho, se for fermentado, ou simplesmente tomada e apertada no céu da boca com um gostosíssimo sabor. Também sabemos que a uva nasce em videiras que podem ser cultivadas amplamente, formando vinhedos, alguns dos quais podem durar 150 anos. Desde cedo a uva faz parte das civilizações, particularmente a europeia, em função do seu clima. Tanto é que na Bíblia a uva é mencionada pela primeira vez no contexto da vida de Noé, no capítulo 9 já de Gênesis. Na Palestina sempre foi um dos produtos mais importantes. Há inúmeras expressões sobre o seu valor. Quando, por exemplo, os espias de Moisés vão à terra prometida fazer uma vistoria naquilo que aguardava pelo povo, eles trouxeram 2 deles um enorme, pesadíssimo, suculento cacho de uvas. E há inúmeros outros vinhedos na Bíblia mencionados, em Escol, em Engedi, em Sidma, em Esbom, em Eleale, em Elbom. Vinhedos esses que são celebrados em prosa e em verso. Por isso que a terra prometida é uma terra de figueiras e uma terra de videiras. O cultivo da videira demanda um cuidado constante para que o fruto não fique prejudicado. E há, ao longo do Novo Testamento, várias referências a estes cuidados. Assim é que ter uma videira e uma figueira no Antigo Testamento é um sinal de paz e de prosperidade. Ao mesmo tempo, plantar uma figueira ou plantar uma videira, cultivar uvas e não tomar dos seus frutos é também na Bíblia referido como um sinônimo de desgraça, de tragédia. Israel é apresentado como uma videira. A igreja é tida como uma videira. 3 das parábolas de Jesus estão relacionadas a vinhas, a uvas, a videiras. O próprio vinho foi transformado num dos mais caros símbolos da fé cristã. E nós nos lembramos disso toda vez que celebramos a ceia do Senhor. É por esta razão que uma boa esposa é comparada a uma videira frutífera. Eu quero falar hoje, então, a esposas e sobre esposas. E ao fazê-lo, certamente alcanço a todos os meus ouvintes. Comecemos por lembrar que
no contexto da época, o Salmo 128 eleva a mulher. Dou breves exemplos. Aristóteles, mais ou menos nessa mesma época, ou um pouco depois, dizia que a mulher é inferior ao homem por natureza. Na Grécia Antiga, por exemplo, as mulheres, especialmente as casadas, eram mantidas reclusas num compartimento da casa e não podia aparecer em público, especialmente se o marido estivesse recebendo alguém. Os sábios, os democratas gregos, tinham a mulher como inferior ao homem. Demóstenes, filósofo antigo também do IV século, diz que eles gregos eram felizes, porque tinham garotas de programa e concubinas para o seu prazer, e esposas para lhe gerar filhos e manterem as suas casas. Na Bíblia, no entanto, a mulher é colocada não no lugar recluso, nem no lugar inferior. Ela é, nesse texto, apresentada como uma videira frutífera. Videira que é um dos frutos mais apreciados, mais essenciais, mais indispensável à vida do povo. Como traduzir, então, essa imagem do mundo rural antigo, como de Israel, para o mundo urbanizado, sofisticado como o nosso? Se nós olhamos para a ordem da criação, nós vemos que a mulher foi criada já como esposa, indicando precipuamente que a mulher está no mesmo plano do que o homem. Gênesis 2:18, você pode me acompanhar com a sua Bíblia, deixa essa igualdade bastante evidenciada. Gênesis 2:18 e depois 21-24. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, ou lhe seja idônea, em outra versão. Verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O ser humano masculino é fruto de uma necessidade, alguém para governar a terra. O ser humano feminino é fruto também de uma necessidade, alguém que, tendo a mesma dignidade biológica, psicológica, moral, emocional e espiritual do ser humano masculino, juntamente com ele, governasse a terra. Esta é a ordem da criação. Depois veio a queda, veio o pecado e alterou a ordem desejada por Deus, na qual homem e mulher são absolutamente iguais. Deus os colocou um diante do outro para uma missão. Sim, com uma missão, porque viver é ter uma missão. E quando o poeta, no Salmo 128, compara uma esposa a uma videira frutífera, está retomando o desejo nascido originalmente no coração de Deus. A mulher, então, é pensada como uma videira que Deus planta, com uma missão: alimentar com o seu fruto o homem esposo e, por extensão, o ser humano. De igual modo, o homem pode ser pensado como o tronco necessário, nascido também para uma missão,
servir de suporte